Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toxicologia em Debate, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Eu sou o Anax Falcão, faço parte da diretoria sou a diretoria da Sociedade Brasileira de Toxicologia e sou também diretor científico da AIMA Toxicologia. E estou aqui hoje com a nossa convidada super especial, que é a professora Marise Valadares, da UFG, a quem eu agradeço imensamente ter aceitado o convite para participar dessa nossa conversa hoje. E a gente vai falar hoje sobre métodos alternativos ao uso de animais e a aplicação desses modelos para avaliação de segurança de substâncias químicas, pensando especificamente no cenário dessas metodologias aqui no nosso país. Vou apresentar a professora Marise rapidamente, mas já vou dar espaço para ela contar um pouco mais sobre o trabalho dela, que vocês vão ver que tem muita coisa importante para a gente escutar e aprender hoje com a Marise. E a gente está aqui também com a Lauren Dalati, que é membro do CJ Tox, ela faz parte do Conselho de Jovens Toxicologistas da SB Tox, e ela vai também contribuir com a nossa conversa um pouco mais tarde, falando sobre o trabalho dela nessa área com a professora Marise. Então vamos lá, a professora Marise Valadares, ela é farmacêutica, ela tem mestrado e doutorado em farmacologia, com pós-doutorados num centro muito importante da Universidade de Johns Hopkins na área de métodos alternativos, e ela atualmente é professora titular de toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, sendo que a sua área de pesquisa durante muitos anos tem sido essa área de desenvolvimento de novas metodologias para testagem de substâncias químicas, que agora tem evoluído e mostrado promessas em outras áreas, como inclusive no campo terapêutico, né, que a Marise vai poder contar daqui a pouco. Marise, muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Bem-vinda ao Toxicologia em Debate. E eu abro espaço para você se apresentar e fazer uma pequena introdução. Excelente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse evento com vocês, nesse podcast. Para mim é uma alegria estar aqui e poder falar de um assunto que é uma grande paixão, né? Não só minha, como aqui do pessoal do laboratório, de todo mundo. Então, obrigado pelo convite e eu espero poder trazer algumas novidades aqui do que a gente está fazendo, né, no Brasil, retrospectivamente no Brasil, e o que a gente tem feito aqui no nosso laboratório, no nosso grupo. Muito obrigado. Eu pensei em a gente começar olhando um pouco para o passado, assim, né, para a gente fazer um pouco de uma retrospectiva em relação a que momento que a gente está agora no Brasil, quando a gente pensa na utilização de modelos sem animais, principalmente, né, para fazer a avaliação da segurança de substâncias químicas. E eu queria escutar de você como é que você enxerga essa nossa evolução, digamos, se a gente quiser fazer um recorte de 10 anos, como é que você enxerga essa nossa evolução, onde é que a gente estava 10 anos atrás, o que aconteceu nesses 10 anos, e o que a gente tem agora disponível nessa área? Certo. Eu trabalho desde o meu ingresso aqui na Universidade Federal de Goiás, eu comecei a trabalhar com metodologias in vitro, né? Porque eu descobri que quando eu cheguei aqui, que uma técnica que eu havia aprendido no meu doutorado, ela era muito útil na parte de toxicologia in vitro, e aí isso foi puxando esse fio da meada, as coisas foram evoluindo, crescendo. No início eu fazia muito trabalho, ainda usando modelos animais, e aí eu fui migrando para o modelo não animal, até que hoje todo o trabalho que nós fazemos aqui é 100% livre de modelos animais, experimentação animal. Mas o Brasil ele tem avançado muito, eu acredito que alguns aspectos que são determinantes para esses avanços são alguns marcos regulatórios. Então, quando existe um marco regulatório, a gente consegue avançar muito mais. Se esse marco regulatório ele é alinhado com incentivo e com recursos, né, com editais, nós poderíamos ser avançados ainda muito mais. Mas eu acredito assim, eu tenho visto que o Brasil tem feito um bom trabalho nesses últimos anos. Nós tivemos, um pouco antes desses 10 anos, nós tivemos a criação da Renama, que está hoje com 12 anos, que é muito importante essa articulação, né, entre as pessoas que fazem as metodologias alternativas ou desenvolvem NAMs. Então, e também... Acho que é legal contar o que é a Renama, para quem não conhece o que é a Renama. Sim. A Renama é a Rede Nacional de Metodologias Alternativas, é uma rede que é muito interessante, porque é uma iniciativa brasileira, né, e de se organizar, né? Quem é que realmente tem interesse em metodologias alternativas no Brasil são a parte regulatória, né? No caso, nós temos a Anvisa, que não participa da rede, né? Mas ela tem interesse, são os laboratórios acadêmicos, né? Como no meu caso, ou laboratórios que executam essas metodologias sob contrato, né? Que são as CROs. Basicamente, então, e aí nós temos também 3 laboratórios nacionais centrais,
que nós temos o LN Bio, o Inmetro e o INCQS da Fiocruz. Então, são os laboratórios centrais e nós somos laboratórios associados, vários laboratórios no Brasil. Eu acredito hoje que a Renama ela deve estar com em torno de 52 participantes, mais ou menos isso. Então é um espaço para reunir mesmo os diferentes atores, né, desse processo. Exatamente, para reunir, discutir, treinar, né, porque é necessário ter uma parte de educação, isso também nós avançamos, a parte de educação e metodologias alternativas, e treinamentos para implementação de novas metodologias substitutivas ao modelo animal. Então, a parte de educação, essa organização foi bastante importante com a Renama, a parte de educação também com o Premasul, que é a plataforma brasileira para treinar e ter atividades de educação na área de novas metodologias, porque se nós não executamos metodologias alternativas para testar nossos produtos, a gente pode ter uma barreira alfandegária, né? uma barreira científica, né, para fazer com que os nossos produtos, os produtos brasileiros, sejam comercializados fora do Brasil, onde existe uma lei que proíbe a utilização de modelos animais. Então, esse treinamento é muito importante no Mercosul, e o Brasil ele é líder no Mercosul nesse aspecto. Né? Então, a gente teve o arcabouço legal, mais todas esses estabelecimentos dessas organizações fizeram com que a gente avançasse bastante, não só a implementação de novas metodologias, mas também no desenvolvimento de metodologias. Sim. E quando a gente pensa no arcabouço legal, eu acho que o papel do Conselho e a atuação do Conselho nos últimos anos, né, em publicar resoluções normativas que reconhecem metodologias alternativas para evitar que a gente continue executando ensaios em animais quando não existe mais essa necessidade, é muito importante, né, nesse processo também. E aí, eu acho que pensando no cenário que a gente está agora, assim, o que você enxerga que é possível? Porque eu acho que, assim, eu estou pensando um pouco no público que vai escutar a gente aqui nesse podcast, que é muito amplo, que não necessariamente tem muita familiaridade com o assunto, e a sensação que eu tenho muitas vezes é que quando a gente fala de métodos alternativos ainda em muitos fóruns da psicologia mais amplamente, as pessoas têm a sensação de que isso é uma coisa do futuro, isso é uma coisa que ainda não aconteceu. Muita gente associa isso a uma substituição total, né, quando, na verdade, isso é pautado pelo princípio dos 3 R's, então também inclui o refinamento e a redução do uso de animais, não só uma substituição total. Então, eu queria te escutar em relação à sua experiência, assim, o que você acha que é possível a gente fazer agora, e aí pensando principalmente no cenário regulatório, né, que talvez, dentro da realidade das indústrias brasileiras, é onde a gente está mais interessado na aplicação desses modelos atualmente, do ponto de vista de toxicidade. O que é possível a gente avaliar hoje em dia, pensando nessas metodologias? Existem países, né, no caso do continente, a Europa, ela proíbe, né, o uso de animais para avaliação de cosméticos especificamente. Então, se a gente pensar nessa perspectiva de como é que eles fazem isso, né, como é que eles registram um novo produto sem avaliação de modelos animais, eu diria que os desfechos agudos de irritação ocular, de irritação ocular, né, sensibilização dérmica, irritação dérmica, são desfechos assim que a gente pode realmente avançar, né, e fazer avaliação de toxicidade, e também o que a gente chama hoje de Next Generation of Risk Assessment, que é usar esses dados que são gerados in vitro para fazer avaliação de risco. Então, nessa área, a gente consegue fazer 100% livre de modelos animais. Aí existem gaps também na área, né? Então, se eu pensar que eu quero utilizar um ativo novo, completamente sem nenhuma informação ainda, completamente novo, um sintético de origem natural, aí eu vou ter algumas dificuldades. Como, por exemplo, se eu tenho um ativo novo que vai ter aplicação em cosméticos, e esse ativo novo não tem nenhum dado de teratogenicidade, de toxicidade do desenvolvimento, de neurotoxicidade, aí nós vamos ter algumas dificuldades para fazer um produto, para fazer isso virar um produto cosmético, porque a gente tem muita coisa, mas nós temos que avançar muito em metodologias validadas para esses desfechos.
E aí isso tem a ver com o fato de a gente estar modelando desfechos que são sistêmicos, né? Portanto, que são mais complexos, que envolvem um tipo de resposta que é multicelular, etc. E aí eu acho que a gente pode puxar um gancho sem dar muito spoiler ainda, mas para que estratégia científica se utiliza, né? Para onde é que a ciência está olhando quando a gente pensa em endereçar esses problemas mais complexos, assim, sem utilizar animais? Porque a toxicologia, historicamente, foi baseada, né, uma ciência muito observacional historicamente. Então, você administra uma substância para um animal, geralmente em doses muito acima daquelas doses que vão ser as usuais que a gente vai esperar num contexto real de exposição, para medir uma resposta que seja exacerbada e tentar escalonar aquilo para baixo, né, assumindo que aquilo está dentro de um organismo vivo. Mas aí, na ausência de um organismo vivo para pensar nesses efeitos sistêmicos, a gente sabe que isso enfrenta muito criticismo, né, nessa área de métodos alternativos, esse é de fato um dos grandes desafios, mas a gente sabe que existem ferramentas e que a ciência tem tentado buscar alternativas para isso. Eu queria te escutar um pouco nesse aspecto, assim. Então, hoje, a ciência avançou muito, nós temos muitas ferramentas, né? Nós temos muitas tecnologias aplicáveis ao desenvolvimento de novas metodologias que vão predizer o efeito que, de fato, vai acontecer no homem, porque, além da gente usar doses altíssimas em modelos animais, a gente está querendo extrapolar o resultado do animal para o homem. Então, a gente fala que a gente conhece muita biologia do animal, mas pouco ainda a biologia humana, e pouco ainda o efeito daquela substância em determinadas concentrações e formas de exposição que vai acontecer no homem. Então, para a gente avançar nisso, nós temos que desenvolver metodologias baseadas na fisiologia, na microfisiologia humana, né? Então, células humanas e fazer esse desenvolvimento de novos modelos. Então, a gente tem utilizado e eu tenho implementado aqui novas tecnologias baseadas, por exemplo, em células-tronco humanas, para desenvolver metodologias, mas para além de desenvolver novas metodologias que são mais, que vão simular mais a fisiologia humana, a gente também tem que integrar outras tecnologias, usar outras metodologias para fazer, não só as metodologias in vitro, mas também metodologias que consigam avaliar uma grande quantidade de dados, para poder fazer explorar melhor essas ferramentas para a gente poder garantir segurança para o consumidor final, que é isso que, no final das contas, é isso que a gente quer. Uhum. Um aspecto importante nessa história é que quando a gente pensa em avaliação do risco toxicológico, você compreender o mecanismo pelo qual uma substância causa um determinado efeito adverso é de extrema importância, né? Normalmente, quando a gente tem uma explicação mecanística para aquele efeito que você está observando, é onde você está no seu lugar mais seguro, mais confortável, com menores incertezas em relação às suas conclusões, desde que você tenha dados de boa qualidade, é claro. E aí, o que eu percebo é que nessa área... Mas utilizar essas informações também é um outro aspecto, né, Anax? A gente gerar o dado é importantíssimo e utilizar bem esse dado, né, fazer o translacional qual a importância, o impacto disso, né, já é uma outra etapa também muito importante, e a gente tem bastante ferramentas hoje disponíveis para isso. Uhum. E aí, eu acho que essa coisa de ferramentas que analisam dados e que ajudem a compreender mecanismos de informação, né, conectar vias de efeito adverso ou eventos adversos que são considerados chaves para determinadas respostas, isso é da maior importância para a gente conseguir dar sentido para essa quantidade maior de dados que a gente é capaz de gerar agora in vitro, usando essas tecnologias como as eólicas, por exemplo, né? Eu acabei de esquecer de um ponto importante sobre isso que você me disse, né? Vai voltar daqui a pouco, sobre o seu comentário em relação a importância da gente conseguir relacionar os dados, né, para contar uma história. Lembrei. Você comentou sobre o setor de cosméticos agora há pouco, né, que existe essa proibição que é global, a gente tem aqui no Brasil um longo histórico, né, também com relação a essa matéria. Mas eu queria te escutar sobre a aplicação dessas metodologias em outros setores que nós cosméticos, assim, como é que isso fica em outras indústrias? Não, nós acreditamos que a metodologia ela é boa o suficiente dependendo do tipo de produto. Então, se uma metodologia ela é boa o suficiente para prever um efeito de uma irritação dérmica de um cosmético, ela também é útil para fazer de medicamentos. Então, não é o produto, e sim o método. Se o método ele é robusto o suficiente para detectar a reação adversa, né, o efeito adverso.
Então, eu acredito que as metodologias são mais focadas nos métodos do que nos produtos. É óbvio que dependendo se a gente tem um sólido, se a gente tem um líquido, se a gente aí tem uma diversidade de adaptações que são necessárias serem feitas. Mas, e cada modelo, ele tem o seu domínio de aplicabilidade, de aplicação. Então, dependendo do modelo e dependendo da substância, se é uma substância muito volátil ou se é uma substância muito colorida, então, tem várias adequações e controles que são necessários dependendo do tipo de produto. Né, mas o modelo, se ele, uma vez que ele foi validado, ou seja, ele foi desafiado e ele respondeu adequadamente para prever o seu efeito biológico, então ele é útil para todos os produtos. Esse é um ótimo ponto, e eu fico muito feliz que você tenha trazido esse ponto, porque a gente já enfrentou muitas discussões, inclusive no âmbito do CONSEA, né, em relação a isso, porque o CONSEA tem um papel que é, de certa forma, agnóstico, ele agnóstico do setor, né, ele regula o uso de animais em pesquisa e experimentação no Brasil, e a gente tem esses questionamentos, né, sobre a metodologia, isso é aceitável no âmbito dos cosméticos, mas não é aceitável para medicamento, para um praguicida, enfim, para outros tipos de produtos. Quando, na verdade, o método não sabe qual é a substância química que você está avaliando. Exatamente. Né? E eu acho que o que é importante é pensar no domínio de aplicabilidade, e aí, nesse aspecto, eu acho que eu adoro que você usa essa palavra, inclusive, para falar de métodos in vitro, porque esse é um termo que é muito comum na toxicologia computacional, né? A gente usa esse termo bastante, está até no guia da OECD, e as pessoas esquecem que, na verdade, todo método tem um domínio de aplicabilidade, não só os modelos computacionais. E é muito importante a gente ter isso muito claro, né? Qualquer método vai ter sua limitação. Exatamente. E a gente tem que desconfiar de um método que sempre dá uma resposta e que nunca sabe dizer, eu não sei, eu estou indeciso, aí né? tem uma frase, que nenhum método é bom, todos são úteis. Que é excelente, porque toda metodologia tem prós e contras, tem limitações, como você colocou, e por isso é que na área de toxicologia in vitro, para cada desfecho, por exemplo, para irritação ocular, a gente tem uma composição de métodos. Tem vários métodos, é diferente da experimentação animal, que a gente tem 2 métodos, e com aquilo se resolvia, né? Resolvia, entre aspas, a questão. Na toxicologia in vitro, nós temos diferentes métodos, porque nós temos diferentes produtos. Né? Se eu tenho um produto muito colorido, eu vou usar um método espectrofotométrico, eu posso ter, se eu não fizer um controle adequado, eu posso ter um viés muito grande. Ou se eu vou fazer um cultivo de célula e eu utilizo um solvente, uma substância que é um solvente, ela vai rapidamente evaporar ali no meu sistema e até contaminar as outras células em volta do controle, por exemplo, né? Então, para cada metodologia que foi validada para aquele desfecho, eu tenho que analisar também, fazer um estudo de qual para qual substância, para qual produto eu vou aplicar. E eu acho isso muito interessante, porque aí entra muito o papel do toxicologista, porque é o toxicologista que vai fazer desenho experimental. É o toxicologista que vai poder, com os dados prévios que ele tem, com o método que ele tem, com o objetivo que ele tem, da hipótese dele, fazer a melhor escolha, fazer a tomada de decisão. Eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas de introdução à toxicologia para os alunos, porque para dar para eles essa noção de que o toxicologista ele toma decisões a todo momento, e ele tem que ter bastante conhecimento muito robusto, então eu fico sempre incentivando os alunos a estudarem, porque ele tem que fazer a melhor escolha, né? É diferente de uma análise clínica, que os protocolos já estão prontos, que você tem valores de referência, né? Aqui você tem que fazer a melhor escolha. Exato. Nossa, você me lembrou de quando eu comecei a trabalhar com toxicologia, assim, esse medo, porque no fim das contas você está assinando um ponto de vista que é seguro nessas condições de uso, minimamente, né? Então, de fato, é uma tomada de decisão que envolve uma grande responsabilidade, assim, precisa ser muito bem embasada cientificamente. Você trouxe um ponto que eu acho que é legal e que fala com esse tópico que eu trouxe agora há pouco sobre que estratégias que a gente tem para lidar com o desafio de predizer desfechos que são mais complexos, né? E essa integração de dados que a gente está falando é importante, eu acho, nesse sentido, e a gente vê que, de certa maneira, a própria OECD tem caminhado nessa direção, né? Porque um exemplo disso é a publicação das Defined Approaches, por exemplo, para sensibilização e para irritação, e a publicação de diversas IATAs, né? A gente teve recentemente uma publicação dos estudos de caso de uma IATA de carcinogenicidade para um praguicida, e aí se mostra muito claramente como é que você pega um desfecho tão complexo que é o câncer,
E aí você consegue, através da compreensão dos mecanismos que levam ao câncer e de quais são todos os desfechos que podem ser avaliados para medir esses mecanismos, como é que você fecha uma história completa, né, e diz, eu resolvo esse endpoint, não preciso necessariamente fazer um teste em animal. Inclusive porque quando a gente fala de câncer hoje em dia, existe um reconhecimento de que não necessariamente os estudos em animais adicionam valor. Muitos dos estudos de carcinogenicidade em roedores, que é o padrão hoje em dia, considerado padrão ouro ainda, não tem nenhum valor, muitas vezes adicionam. Não, esse tema, especificamente esse modelo, né, de carcinogenicidade, utilizando modelos animais, ele é bem emblemático, ele é bem polêmico, porque eu já vi vários pesquisadores comentando, né, se você pegar uma moeda, jogar ela para cima, se der cara ou coroa, você pode escolher ali o que deu, e você não precisa nem fazer o teste, porque o teste, a capacidade preditiva dele é de 50%. Então, se ele pode acertar 50, ele vai, ou pode errar 50. Então, assim, talvez é muito fraca a capacidade preditiva, né, desses métodos hoje. Por isso é que você tem que fazer uma composição de análises que aí incluem vários aspectos para você realmente ter segurança na escolha de alguma dose, de algum produto e assim por diante. Então, carcinogenicidade é um grande gargalo. Eu acho que mesmo nos modelos animais é um grande gargalo, é difícil fazer a previsão, né? Potencial de substâncias, e in vitro também é um grande gargalo. Mas nós temos, como você colocou, diferentes ferramentas. Então, dependendo da substância, ou do produto que eu estou investigando, e das informações que eu já tenho sobre essa substância, esse produto, aí então eu posso fazer escolhas de quais testes adicionais eu vou realizar, e de que forma que eu vou tratar esses dados que eu vou gerando, esse monte de testes que eu vou fazendo, e aí então tem como traçar um cenário de maior segurança. Inclusive, eu acho que obriga a gente a se aproximar mais do produto que se desenvolve, do projeto com o qual você está envolvido, porque às vezes é uma construção ao longo do tempo mesmo, né? E a partir do resultado que você tem em determinado estudo, você vai decidir qual é o próximo estudo que vai ser feito, etc. Muito mais do que seguir um checklist que te diz... Não tem. Aqui, enfim. É o desafio e o divertido da área, né? Porque o desafio é porque você não tem um pacote fechado com a receita de bolo, né? E o divertido é porque você pode explorar, né, todas essas possibilidades, criar outras possibilidades. Então, eu ao invés de pensar muito em desafio, eu penso muito em que é divertido fazer isso. Sim, de fato. E acho que isso leva a gente para um próximo ponto importante, que é sobre a adoção dessas metodologias no sentido regulatório, né? É claro que quando a gente fala de um método que já é reconhecido e validado pela OECD, a gente está falando de uma coisa que está bem respaldada, então o que a gente observa é sempre um tempo de transição para as pessoas se adaptarem à nova metodologia e aí isso passa a virar o comum, né? Mas eu queria te ouvir a respeito, assim, da sua experiência, o que você acha que são, talvez, as barreiras que a gente precisa enfrentar para melhorar a aceitação de metodologias alternativas no Brasil? Assim, eu gosto de pensar que a metodologia OECD, ela é a metodologia premium, mas que o dossiê de um produto, ou de uma substância, de quer que seja, ele pode ser composto de várias metodologias, porque todas elas vão subsidiar uma metodologia como a metodologia OECD. Então, assim, todas elas têm um grande valor, talvez menos do regulatório, mas muito mais do científico, então vão compondo um dossiê bem robusto, né? E como a gente já tem, no Brasil, nós temos uma resolução que a Anvisa, ela aceita metodologias alternativas, né, aceita o que a gente chama de New Approach Methodology também, então a gente já tem esse respaldo regulatório, eu diria assim. O que é interessante, que talvez seja difícil, o grande desafio, é você fazer escolha de como você vai analisar um produto. E aí, quanto mais robusto for a sua avaliação, né, que você fez, mais aceitável é essa forma que você fez de avaliar. Então, assim, as metodologias, elas já são aceitas, só que é somente que a gente tem que pensar que dependendo do que você está usando, você tem que usar mais, avaliando, você tem que usar muito mais de uma metodologia, e não, quer dizer assim, a ideia é sempre fazer para mais do que fazer o mínimo, né? Em termos de segurança, né, de consumidor, nesse caso.
Mas as metodologias, elas são aceitas, tem várias resoluções que já estão descritas, né, no Brasil, e eu acho que é muito importante fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é uma certa divulgação científica, discutir o assunto, saber quais são, de fato, o domínio de aplicação das técnicas, o que é possível, o que não é possível, o que é gargalo, quais são os limites, né, quais dificuldades que nós temos de implementar metodologias dessa natureza aqui no Brasil. Sempre são várias as nossas limitações, né? Quando a gente pensa que uma metodologia que é validada pela OECD, né, recomendada pela OECD, ela chega aqui no Brasil, é muito difícil implementar uma metodologia desse nível, a metodologia que foi validada. Elas foram validadas com células que nós não temos disponíveis aqui no Brasil, a gente tem que importar células. Ou então foram validadas com alguns reagentes, alguns peptídeos, alguma coisa que a gente também não tem no Brasil, a gente tem que validar esse material. Ou seja, para nós, pesquisador brasileiro, ou quem trabalha numa empresa que faz avaliação de toxicidade, é mais difícil porque é muito mais caro a importação, né? A gente paga muito mais imposto, demora muito mais tempo importar um produto, então demanda muito mais recurso financeiro, maior planejamento, para a gente é mais difícil, e também a gente tem que ser treinado para isso, porque a metodologia, quando ela está descrita no papel, e ela tem que ser uma metodologia regulatória, ela tem que ser exatamente aquilo que está descrito no papel, eu não posso ficar inventando, substituindo nada, nenhum ingrediente da receita. Então, para a gente é muito mais difícil fazer isso com aquele rigor que é necessário ter para uma avaliação de toxicidade. Então, demanda muito dinheiro, é mais demorado, demanda mais investimento em treinamento. Então, por isso que essa combinação de ter a Renama, de ter o Premasul, de ter o marco legal, de ter financiamento público, essa combinação ela é muito importante. Ela fez com que o Brasil ele avançasse mais do que outros países da América Latina, por exemplo. A gente é líder nessa área. Então, isso foi muito importante. Eu lembrei agora do COLAMA, eu acho que voltei do COLAMA, né, que foi o Congresso Latino-Americano de Métodos Alternativos, que aconteceu, a 5ª edição aconteceu recentemente na Colômbia, e eu fiquei com essa mensagem bem clara, assim, escutando vários pesquisadores brasileiros e de outros países da América Latina falar, parecia que cada vez ficava mais óbvio, assim, por mais que eu tivesse vivenciado um pouco desse processo, né, de vários lugares diferentes da Renama, da Premasul e etc., ficou muito claro o quanto que esse ecossistema que se criou, assim, envolver os órgãos reguladores, a academia, aproximar a indústria, as CROs, a criação desse ecossistema foi absolutamente importante para a gente ter o avanço que a gente tem. E aí eu acho que a gente tende a olhar para fora e se minimizar e achar que a gente está muito... Sim, o conselho foi muito importante. A gente tende a olhar para fora e se minimizar, né? Achar que a gente está muito atrasado, que é muito difícil, etc. Mas, na verdade, a gente está num lugar que merece ser reconhecido e que tem muita relevância para o nosso continente hoje em dia. Para a população latino-americana, né, que é uma população enorme. Então, assim, a gente é líder nessa da nossa região. Então, a gente realmente tem que reconhecer, né, ter bastante orgulho mesmo do trabalho que foi feito até aqui. Isso é muito importante. Agora, só não queria deixar de comentar uma coisa que você falou sobre essa parte da aceitação regulatória. Eu também gosto muito da maneira que você coloca, porque até me chega com simplicidade, assim, é simples, não? Porque a gente também escuta com muita frequência ver as pessoas falarem que eu não uso método alternativo porque a Anvisa não aceita. E, na verdade, a gente sabe que não é bem isso, né? Não é exatamente isso. E tem até a ver com o que você falou antes, assim, eu acho que o trabalho de um toxicologista é esse trabalho de juntar pedaços de informações e contar uma história com um certo rigor científico que convença, e na minha experiência, todas as vezes que a gente faz isso de maneira clara, transparente, bem embasada, a Anvisa vai exatamente. Abrir espaço para o diálogo, né? O que a Anvisa quer? A Anvisa quer informação consistente, coerente, robusta, né, com métodos que são validados, mas que também contenham métodos que possam dar suporte àquilo que foi validado, que conta a mesma história, que tem relação. Então, assim, se eu fosse um regulador, eu não ia querer menos que isso. Exato. Porque, é a segurança da população. Agora, se eu estivesse do lado de uma indústria, do regulatório da indústria, eu ia querer, obviamente, né, ter mais certeza do que fazer para ser mais assertiva, que eu acho que essa é a questão. Né? A questão é que a indústria quer saber o que ela tem que fazer, não é que ela está se negando, o que ela tem que fazer para ser assertiva. E talvez a indústria, ou ela precise pensar que ela precisa fazer o máximo que ela puder. Né?
porque é isso que o regulador está querendo do outro lado, né? E aí menos pacote fechado, talvez mais cientista na indústria, talvez mais toxicologista na indústria, que possam fazer esse papel que é o nosso papel de fazer. Então, a gente não tem, a indústria não tem que se apropriar disso, nesse aspecto, assim, de querer delegar para um profissional que não é o profissional capacitado para fazer isso. Então, o profissional capacitado para fazer isso é o profissional que se formou para isso, é o toxicologista. Então, se o toxicologista está à frente da condução dessa avaliação, absolutamente certeza que isso vai chegar num consenso junto com o regulador. Né? Que ele vai saber entender, interpretar o que o regulador quer e atender às demandas que o regulador quer, porque no final das contas é isso que a indústria quer, né? Que todo mundo converse bem e que seja registrado com segurança para a população. Nossa, acho que você tocou num ponto que para mim é o cerne da questão, assim, que é quase um aspecto cultural dessa história, porque talvez exatamente. historicamente também a gente, enquanto indústria, está num lugar de querer uma receita pronta, de querer ter certeza de que vai fazer aquilo, você não vai perder esse investimento, vai dar certo, etc. E, na verdade, se a gente olhar globalmente em vários setores, eu trabalho em alguns setores diferentes, assim, é muito claro o quanto que as regulamentações estão saindo desse lugar de te dar uma receita de bolo e te dizer, você é responsável, implemente um olhar de gerenciamento do risco, e, enfim, aqui é um caminho, né? A gente tem guias, tem orientações, não tem receitas prontas. Não, E a eu gente tem que estar entendo vivendo essa mudança. perfeitamente a questão da indústria, porque a indústria ela quer ser assertiva e a atividade fim dela é fazer que um produto chegue rápido no mercado, de forma assertiva, que ela não tenha problema nenhum e que ela atenda, né? E que ela atenda à demanda do consumidor e que ela contribua para a saúde pública, enfim, essa é a atividade dela. Mas a gente tem que pensar que, para que isso aconteça da forma como tem que acontecer, tem que atender algumas questões e que talvez a educação e essa mudança cultural, esse jeito de fazer a coisa acontecer, possa ser mais rápida se as partes elas fiquem mais integradas e cada um fazer o seu papel. Acho que é bem isso, né? Sim, com certeza. Eu percebo essa mudança, assim, honestamente eu olho, né, quando eu comecei a trabalhar no setor farmacêutico lá atrás, não era comum ter toxicologistas na indústria farmacêutica, e hoje tem indústrias que tem mais de um toxicologista no mesmo lugar, e essas pessoas estão nos congressos, estão na sociedade de toxicologia, estão participando desses eventos, etc. E até lembrei de um outro ponto que você falou, né, da importância da Primasul e dos desafios de implementar uma metodologia da OECD, por exemplo, aqui. E aí eu lembrei que fui ser treinado no método do BCLP lá no seu laboratório, já nem sei, 2000 e quanto tempo atrás. E esses treinamentos que foram, né, viabilizados por meio da Primasul foram de grande importância, porque eu lembro naquele momento, eu trabalhava contratando CROs para fazer ensaios e era muito comum você escutar a CRO dizer, não vou fazer, não, a gente não sabe, não tem a menor condição de ser aceitável porque não vai ter demanda, ou as pessoas não estão prontas nas CROs, né, porque eu acho que isso também envolve uma mudança em termos de infraestrutura dos laboratórios, quando a gente fala de agora usar métodos in vitro, então a gente precisa de equipamentos como um citometro de fluxo, outros tipos de estrutura, né. É investimento, né. Eu acho que aí, de novo, é cada um fazendo o seu papel. Nós, da academia, nós temos essa função de educação, né, de educação, de treinamento, então nós temos aqui diversos alunos que desenvolveram as metodologias que usaram no projeto de pesquisa deles e que essas metodologias elas podem ser úteis para treinar pesquisadores de CROs, né, ou de outra universidade, que foi isso que aconteceu no Primasul. Nós tínhamos domínio daquelas tecnologias já há algum tempo, que a gente fazia aqui no laboratório, e aí nós tivemos a oportunidade, em parceria com o Primasul, de disponibilizar, de treinar multiplicadores, né, outros pesquisadores do Brasil todo e na América Latina. Então, essa organização, né, essa realçar as competências de cada um, isso faz com que aí o negócio avance muito, né, porque aquela metodologia que a gente fez aqui no laboratório, que implementou, tal, que foi útil para um trabalho, que talvez vai ser utilizada daqui, porque a gente não tem fluxo de atividades, né, assim, a gente faz pesquisa, então, talvez vai ser utilizada daqui 1 ano, 2, não, ela pode ser multiplicada e ser útil para outros laboratórios, e a infraestrutura que nós temos aqui também, né, que foi financiada com dinheiro público, para comprar todo esse equipamento, ele pode ser útil para a sociedade de outras formas também, não só aquelas convencionais que a gente está de formação de recursos humanos e de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, a gente pode otimizar tudo isso, né?
E para otimizar. Nossa, muito legal te escutar. O governo tem que fazer essa articulação, o governo tem que fazer a Renama, tem que fazer o Premasul, tem que financiar os projetos de pesquisa. Então, se tudo está bem articulado e tem a mão, assim, a presença governamental nisso, então tudo funciona melhor. A gente otimiza mais. Sim. Muito legal te escutar, e aí eu acho que é bonito, até porque é como se você claramente incorpora essa sua responsabilidade, né, desse lugar, qual é o meu papel aqui, e acho que isso é muito válido. E é, de certa forma, um convite para que os outros atores desse ecossistema também façam o mesmo, né, porque eu acho que esse é um caminho mesmo que a gente tem para seguir. Não, E aí eu queria... quem está do lado de cá aumenta network, conhece gente interessante, né? Então, assim, é muito bom. Da mesma forma que a gente está aqui, meus alunos já foram aprender técnicas em outros laboratórios, então, assim, só favorece, né? Só favorece a fluidez da área. Sim, isso é muito bom. E aí, pensando nisso, né, falando dos seus alunos maravilhosos, de quantas coisas boas vocês já fizeram nessa área, eu queria até, é quase como se fosse voltar para o ponto inicial, porque a gente pensa em desenvolver uma metodologia, depois validar e depois aplicar, e a gente ficou falando até aqui, né, quase como se a gente tivesse começado do fim, porque no fim das contas, pensando na realidade da nossa indústria, a gente está mais interessado hoje em dia em aplicar e se adaptar, né, um pouco. Mas a gente não pode esquecer que existem as pessoas que estão aí na vanguarda e fazendo pesquisa e tentando descobrir soluções para os problemas que a gente ainda não encontrou. Então, eu acho que hoje a gente se beneficia de muita pesquisa que veio antes, para que essas metodologias que a gente fala hoje, né, rotineiramente, os métodos novos de avaliação de sensibilização cutânea, por exemplo, enfim, isso passou a virar uma coisa rotineira. Eu lembro que quando eu estudei toxicologia não existia método OSD que medisse endpoint por citometria de fluxo. Com tecnologias mais elaboradas, né? Eram tecnologias menos. Exato. E aí eu queria te escutar e saber o que vocês têm feito, assim, qual é essa tua experiência nessa área de desenvolver novos métodos no Brasil, né? Na verdade, a gente sempre, quando a gente começa a fazer coisa, a gente começa mais se inspirando, né, no que tem sido feito lá fora, nos que os parceiros fazem. Então, a gente começou muita coisa aqui no laboratório implementando técnicas, né? E aí foi muito interessante com esse momento de implementação de metodologias OECD, que a gente teve a oportunidade de fazer parceria com grandes institutos, como o Instituto for In Vitro Science dos Estados Unidos, que também prestam serviços, e tem todas as metodologias implementadas lá. Então foi bem bacana isso, foi parte de um mestrado de um aluno meu, do Marcelo, você conhece, Marcelo Vieira. E aí foi bem legal. E aí, a partir disso, nós fomos ganhando corpo para a gente se aventurar e confiança de criar os nossos próprios métodos, né? E aí a gente tem algumas metodologias que nós desenvolvemos aqui. Tem uma, por exemplo, que é do epitélio ocular livre de sofrimento animal, né, que seria o primeiro, esse epitélio ocular. A gente está fazendo uma validação interlaboratorial com o Grupo Boticário, que é o doutorado de uma aluna que a gente está fazendo. Nós temos metodologias que a gente está desenvolvendo na área de toxicidade pulmonar, que é uma área bem assim, forte aqui do laboratório, que foi o Arthur Silva, que hoje é professor aqui da universidade. Ele ganhou o prêmio Lush, né, com um projeto de lung on a chip, usando metodologias de sistemas microfisiológicos. Então, esse projeto ele está na parte já final, o Arthur deve apresentar isso agora já em alguns congressos especializados. Nós tivemos também um anterior, o Renato Ávila, que ele também trabalhou aqui no laboratório, desenvolveu uma metodologia que também foi premiado. Nós temos interesse bastante agora em células-tronco, e mais dedicado, uma parte dedicada à toxicidade ocular, mas sistêmica. A gente fala muito de toxicidade ocular, mas a toxicidade ocular é tópica, né? O efeito de uma substância na córnea que vai produzir o dano. Mas quais são os efeitos de um medicamento que eu tomo de uso prolongado sobre a retina, por exemplo? Tem gente que toma um tipo de medicamento, depois que eu tomei esse medicamento, aumentou o grau do meu óculos, ou qual é o efeito na população ribeirinha amazônica do mercúrio na visão, né, dessa população. A gente sabe que o mercúrio é completamente tóxico, então a gente tem se preocupado também em desenvolver metodologias de toxicidade ocular sistêmica, né, para medir o efeito sistêmico sobre a retina, por exemplo, ou sobre fotorreceptores. Um outro projeto, que já é um pouco, não é toxicologia, mas é nessa borda aí da toxicidade ocular sistêmica, de que forma que eu posso proteger o olho
diante de um intoxicante, ou de radiação ultravioleta, que também induz doenças, né? Então, a gente também tem projetos nessa área de proteção. Nós também temos um projeto que é bem interessante, que a gente tem essa via que é muito útil para a administração de fármacos do nível do sistema nervoso central, que é a nose to brain. É uma via de administração de fármacos, por exemplo, para Alzheimer, tem se estudado muito essa via, mas essa via também é uma via de entrada de partículas, né? Então, de poluentes. Então, a gente está desenvolvendo uma metodologia para desenvolver essa via, né, nose to brain, que ela é composta por pelo epitélio nasal e associada com organoides, progenitor neuronal. Então, é efeito de partículas sobre neurotoxicidade pela via nose to brain. Que mais? Nós temos, assim, alguns projetos aí, que o projeto que a Lauren, ela ganhou o prêmio, né, que é um projeto com células-tronco, para desenvolver um modelo de teratogenicidade. Então, a gente tem esse projeto. Nós temos também projeto na área de toxicidade pulmonar, para avaliar o efeito de partículas ambientais pulmonares. Existe algum tratamento, alguma coisa que eu posso fazer para minimizar o efeito da poluição? Também a gente tem projetos nessa área. Então, a gente tem uma diversidade de projetos bem grande aqui no grupo, basicamente toxicidade pulmonar, toxicidade ocular. Eu já trabalhei bastante com sensibilização também, então é bem diverso. Coisa muito ampla. E claramente as coisas vão ficando mais, vai aumentando a complexidade, né? Porque tem, por exemplo, esse trabalho mais recente da Laura, que também ganhou o Prêmio Lush. Aliás, é uma coisa que eu queria ressaltar, né? Isso é de extrema importância, assim, vocês terem esse conhecimento global para esse trabalho que vocês fazem. Não sei se você quer comentar um pouco mais sobre o Prêmio Lush em si, como é que ele funciona, qual é a ideia, mas definitivamente é um reconhecimento desse trabalho de inovação que a gente tem no Brasil nessa área de desenvolvimento de métodos alternativos, né? Que é importante que as pessoas saibam que a gente não está só aqui esperando para reproduzir o que se faz lá fora ou para implementar o que se faz lá fora. Eu acho que essa é a ideia. A ideia nós temos boas ideias, as nossas ideias são factíveis, e quando a gente apresenta e compete fora do Brasil, com os nossos pares, né, a gente tem destaque. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar mesmo, que a gente pode, sim, desenvolver metodologias genuinamente brasileiras. Nós temos ciência para isso, né? Então, a gente pode desenvolver tecnologias baseadas na ciência que nós temos aqui no Brasil, que foi isso que aconteceu com a Lauren e com os outros pesquisadores também aqui do laboratório. A gente dá muito destaque para o Prêmio Lush, né, porque é um prêmio realmente que todo mundo da área conhece, todo mundo da área compete. É um prêmio global, mas nós temos também os prêmios nacionais. Assim, a Laura, nesse projeto também, a Laura, ela ganhou 3 prêmios, foi o prêmio no primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Alternativas do ano passado, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela ganhou 2 prêmios, que um é oferecido pela Natura e o outro é oferecido pelo Grupo Boticário, e que também vão patrocinar, e nós temos o próximo ano, né, o Congresso Mundial aqui no Brasil, que a gente pode falar sobre isso também. Então, assim, o interessante nós temos ciência brasileira, nós temos excelentes pesquisadores, pessoas super dedicadas e comprometidas, engajadas, que talvez falta uma articulação maior do setor público, né, de colocar mais investimentos aqui no Brasil, de verbas dedicadas a essa linha de pesquisa, ou também a todas as outras, e manter os pesquisadores no Brasil, né, de forma mais integrada, que a gente possa ter muito mais esse tipo de evento acontecendo conosco, né? Legal. Talvez seja um bom momento para a gente escutar a Laura. Não sei se ela quer compartilhar alguma coisa dessa experiência de ter feito esse trabalho numa área que é super, né, inovadora, e ter recebido todos esses prêmios, esse reconhecimento. Acho que isso é importante, principalmente porque você fala com a nossa comunidade de jovens toxicologistas, Laura, que agora estão se interessando por essa área. Então, se você tiver alguma mensagem para compartilhar sobre a tua experiência ou com os teus colegas que estão interessados nisso. Claro. Bom, para mim foi totalmente desafiador a primeiro momento. Eu já conheci o Lush Prize e até então eu não me imaginava capaz, mas a professora Marise sempre me incentivou e nós desenvolvemos um projeto difícil, que não era da minha expertise, e
tivemos que ler muito juntas, tive que estudar bastante, e no fim eu fui recompensada. A primeiro momento eu expus meu trabalho no CBMALT, e logo lá já fui agraciada por 2 companhias que trabalham, né, desenvolvendo também métodos alternativos. Pude conhecer a Natura presencialmente, pude participar de uma reunião com o grupo da Boticário, e tudo isso sempre acrescenta, né, no nosso pessoal e nosso profissional também, através do conhecimento de novas linhas de pesquisa, de pessoas, e no início desse ano eu soube que havia sido pré-selecionada do Prêmio Lush, e a nossa proposta, ela combinava 2 modelos diferentes, utilizando um sistema fisiológico, que é o chip, muito famoso atualmente, e nele nós pensamos em adaptar a pele reconstruída 3D, juntamente com esteroides derivados de células tronco humanas, para conseguir verificar o efeito de possíveis teratógenos quando aplicados topicamente, até porque a via, né, dérmica é a principal rota de exposição, principalmente de produtos cosméticos. Fui pré-selecionada, a confiança aumentou, fiquei muito feliz, especialmente porque não havia mais ninguém aqui da América do Sul, e ali, próximo de abril, eu soube que havia sido selecionada, e pude ir em maio, presencialmente em Londres, receber o prêmio. Foi uma experiência única, foi a minha primeira viagem internacional, fui sozinha, na cara e na coragem, e pude conhecer outros pesquisadores que atuam em projetos similares. Vi também que nós estamos ali pareados com eles, não tem nada que nós não conseguimos fazer aqui no Brasil, no nosso laboratório. E para mim foi uma experiência única, engrandecedora, e o meu conselho é que, se você se identifica com a área, que você vá atrás, se desafie, se exponha, que a recompensa ela vem. E estamos aí finalizando a minha proposta de mestrado para dar início ao desenvolvimento, de fato, desse projeto do Prêmio Lush. O legal é que o trabalho do mestrado da Lauren é um modelo, né, para avaliar teratogenicidade, e nesse projeto nós incluímos também a via de exposição, que eu acho que isso é bem interessante, né, porque não só o efeito de medir teratogenicidade, mas a gente conseguiu, por sistemas microfisiológicos, associar, prever a via de exposição, que no caso a via de exposição para o contexto cosmético importante é a dérmica, né? Então, acho que isso foi um diferencial muito importante no projeto dela, assim, fez. E sem contar que a Lauren é super dedicada, e aí as coisas fluíram tão bem. Porque não existe amor de graça. Claramente, né? Não existe amor de graça. Se ganhou amor, você se dedicou muito. Tem claramente aí uma combinação de muitas coisas, né, que a gente sabe que são importantes, assim, né, que primeiro bem a tua história antes, né, Marisa, já sei um pouco dos bastidores, assim, mas é muito longo, muito tempo que você está construindo essa infraestrutura que a Laura está comentando, formando essas pessoas, dando atenção que você dedica para os alunos. Eu acho que isso é da maior importância também. A gente que está em fase de formação precisa desse olhar, desse cuidado, dessa inspiração, dessas respostas, às vezes, né? Isso faz toda a diferença, assim. Eu fico, honestamente, muito orgulhoso cada vez que eu lembro dessa história, e muito feliz de você estar aqui compartilhando com a gente hoje também, Laura. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E eu torço para que esse projeto continue, que brilhe cada vez mais, assim, porque esse é um tema, de fato, bem importante. E essa é uma área que a gente sabe que tem uma carência gigantesca de metodologias, né? E aí, ainda mais nesse caso, considerando a via de exposição, que é muito importante. Eu só queria, antes, a gente já vai se encaminhar para o final, mas já que a gente falou sobre modelos de organochip, modelos de esteroides, eu queria que você comentasse um pouco sobre onde é que a gente está em relação a isso agora, assim, Marise, porque, bem, eu tive um pouco de contato com isso lá atrás, quando você começou a falar disso, talvez há alguns anos, uns bons anos, e a gente tinha questões com limitações, por exemplo, em relação ao quão grande o esteroide pode ser para que tenha nutrição nas células do meio, né, e que elas não morram. Tem toda a questão de como é que a gente garante a comunicação entre mais de um tecido quando essas células precisam falar juntas. Eu queria te escutar onde é que a gente está hoje em dia, problemas que a gente já resolveu e o que você acha que a gente precisa endereçar, assim, para que a gente consiga tornar esses modelos mais aplicáveis na prática.
Uhum. Eu acho que essa área é a área... Eu diria. Eu acho que é a área mais efervescente que nós temos hoje na toxicologia, né, na toxicologia in vitro, é realmente utilizar essas tecnologias para fazer com que a gente... porque um gargalo muito grande, né, tem algumas frases que eu acho bem interessante dizer, que o Thomas sempre fala, Thomas Hartung, que o homem não é um rato de 70 quilos, mas também o homem não é uma placa de Petri. Quer dizer, então, esse limitador do efeito sistêmico que a gente tem na placa de Petri e o tempo de duração de uma cultura na placa de Petri, ou na plaquinha, né, nas placas, eu acho que o sistema microfisiológico ele veio para sanar esse gargalo que a gente tem aí, né? Então, com o sistema microfisiológico, eu consigo ver comunicação célula a célula, órgão a órgão, né? Então, comunicar. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem um projeto aqui que eu quero ver pulmonar, né? Mas eu quero saber se o metabólito daquela substância que eu estou expondo, ele vai ser tóxico para o tecido. Então, eu posso interconectar um esteroide de fígado, por exemplo. Então, isso é muito importante, né? Então, eu consigo melhorar também. E o efeito da dinâmica do fluido no tecido também, a gente sabe que tem efeito, né? Então, a pressão, todas as nossas células e tecidos e órgãos, eles estão sob uma pressão conhecida, né? Pressão do fluxo sanguíneo ali. Então, essa pressão também é mimetizada, né? O shear também é mimetizado no sistema microfisiológico. Então, isso também tem um efeito diferente, o crescimento celular de um tecido num sistema microfisiológico do que no sistema estático, sem nenhum tipo de fluido, de fluxo, né? Então, esse também é uma outra... Então, a gente consegue deixar esse tecido, esse microtecido, em condições mais fisiológicas. Então, consigo investigar isso melhor. Então, assim, nós temos... essa área, ela está crescendo muito. Hoje já tem... eu não vou me lembrar de qual, que eu não tenho boa memória, mas já tem produtos que estão no mercado que foram registrados, né, com resultados, com metodologias que utilizavam essas tecnologias novas. Então, ela é super bem vista do ponto de vista regulatório, pelo que eu pude acompanhar nos 3 congressos, que tiveram grandes congressos que existiram na área desde 2022, primeiro foi o MPS, né, que é o congresso da área principal, tem a participação do FDA, tem a participação de toda a comunidade europeia regulatória. Então, essa construção dessas tecnologias tem sido acompanhado, que é uma coisa muito importante, com o regulatório. Porque o que a gente vê, o que eu vejo muito na academia, às vezes a academia, os pesquisadores, eles acabam desenvolvendo métodos ou propondo soluções, mas muito distante do que o regulatório quer. Então, essa conversa que não foi feita direito, né? Cada um quer fazer isso. Então, essa conversa na área do MPS, ela tem sido construída, alinhada o científico, o tecnológico e ao regulatório. Então, acho que isso é uma vantagem gigantesca em relação a outras tecnologias que nós temos. Acho que... E aí... E já existe... É muito rápido, tem muito recurso investido nessa área fora do Brasil, muitas empresas, muitas startups, então tem fluído muito rápido. Legal. E já existe alguma iniciativa, por exemplo, de escrever algum documento pensando na aplicação regulatória disso? Porque você me falando dessa participação dos organismos regulatórios me lembrou, por exemplo, da metodologia de transcriptômica, né? Que hoje a gente tem um guia da USD em desenvolvimento que já pensa como é que esses dados de transcriptômica precisam ser gerados, guardados e analisados para que isso tenha aplicação regulatória, por exemplo. Você sabe de alguma iniciativa em relação a documentar ou criar um guia a respeito de modelos de sistemas microfisiológicos para uso regulatório? Tem algumas, não tem nenhuma diretriz ainda, porque é uma área muito nova, mas tem algumas ideias que têm sido surgidas, que eu acho que têm surgido, né, que são bem interessantes, que eu não vou dizer validação do sistema microfisiológico, porque ele é muito versátil e ele é muito adaptável. Então, para cada circunstância, você vai ter um modelo específico. Então, é difícil validar uma coisa, um dispositivo que vai atender a todas as possibilidades, porque são inúmeras possibilidades de aplicação desses modelos. Mas existem algumas ideias que eles chamam de fit by propose, que dependendo do tipo de aplicação, e se atende a alguns critérios de quantidade de pesquisa em cultivo celular, então é considerado
bom o suficiente. Ah, legal. Então, E aí, com relação ao tempo de exposição, a gente já tem uma ideia, por exemplo, de qual seria o tempo de exposição no sistema microfisiológico que a gente poderia extrapolar para uma exposição subcrônica ou crônica? Então, isso é uma outra vantagem do sistema microfisiológico, e como se eu tenho um sistema mais fisiológico do que o estático, eu consigo deixar esses tecidos por mais tempo em cultivo. Então, me permite fazer exposições repetidas. Então, assim, me permite sair daquele ninho exclusivamente agudo para pensar em situações que podem ter resultados que vão ser translacionados para exposições subagudas, subcrônicas ou crônicas. Então, assim, essa é uma outra grande vantagem dos sistemas microfisiológicos, que o tecido, você consegue mantê-lo por mais tempo em cultivo. Legal. E essa tem sido um pouco a base do que você tem aplicado para desenvolver modelos nesses tipos diferentes de aplicações que você mencionou mais cedo, né, de toxicidade pulmonar. A gente teve um resultado bem preliminar agora, a gente tem um equipamento aqui que faz slices, que são fatias de órgãos, mas fatias de órgãos controlados, né? Padronizados. São esses slides. Então, a gente faz de pulmão. A gente usa pulmão ex vivo, né? Pode ser pulmão humano. A gente tem um projeto aprovado, mas a gente não tem essa amostra ainda. Mas a gente fez um teste com pulmão de porco, que a gente pega de abatedouro. E o que a gente observou é que esse pulmão de porco, quando você coloca no sistema estático, ou seja, sem fluido, sem fluxo, ele vai formando um monte de... A célula ela vai se proliferando, e o pulmão de porco ele é bem alveolado, assim, é rendado, então vai acabando com os alvéolos, eles vão se entupindo de células, digamos assim. Tá? Mas quando você coloca isso num sistema que tem fluxo, ele consegue permanecer na sua arquitetura, sua microarquitetura, por muito mais tempo. Então, isso é uma grande vantagem. Então, o que a gente tem observado. A importância, né, de novo, de a gente tentar mimetizar uma condição que seja mais próxima do que a célula estaria normalmente, né? Então, o sistema, é a fisiologia humana. Então, esse é o foco do sistema microfisiológico. Uau, fico muito feliz, e assim, para mim, a gente chega no fim em alta, porque é falar, né, exemplificar esse tipo de pesquisa sendo feita no laboratório aqui no Brasil. E eu acho que a gente podia aproveitar os últimos minutos para falar um pouco, né, do Congresso Mundial de Métodos Alternativos que vai acontecer no ano que vem, a primeira vez que vai acontecer no Hemisfério Sul, e acho que isso, obviamente, tem a ver com todo esse trabalho, com essa história que a gente tem falado, né, da evolução desse tema aqui no Brasil. E, enfim, você é uma das organizadoras do Congresso, uma das hosts, então, deixa eu falar. Então, eu acho assim, que é muito interessante a gente tocar nesse assunto, porque a gente começou falando retrospectivamente o que o Brasil fez, né? Então, de que forma a comunidade científica brasileira ela se organizou, os marcos regulatórios que foram feitos, o trabalho do Conselho, enfim, todo esse trabalho, ele nos deu visibilidade. E todo esse trabalho nos permitiu pleitear a vinda desse grande evento, que é o maior evento da área, para o Brasil o ano que vem, em agosto do ano que vem, que vai acontecer no Rio de Janeiro, então todos são convidados. E é muito legal, porque vai ser uma grande oportunidade, porque ir para um evento, gente, é muito caro. Participar de um evento científico é caríssimo fora do Brasil. Então, assim, enfim... É muito difícil, então nós vamos ter uma oportunidade de toda a comunidade latino-americana poder participar desse evento mais acessível para nós, né? E não só participar e receber pesquisadores de fora, mas poder expor o que a gente faz. É uma vitrine para nós também, e a gente melhorar nosso networking, poder fazer projetos em cooperações internacionais, que vão vir muita gente para cá também. Então, isso tudo nos permite até mesmo fazer captação de recursos fora do Brasil. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo que é da área, né, não pode perder, e especialmente para o jovem pesquisador, porque dos objetivos desse congresso é que o jovem pesquisador ele tenha atividades dedicadas ao jovem pesquisador todos os dias do evento. Então, nós vamos ter atividades dedicadas aos pesquisadores que estão se iniciando todos os dias, que eu acho que é muito interessante, porque vai aumentar o networking de todo mundo. A gente também vai ter grandes nomes, os grandes nomes da área vão estar aqui, e também nós vamos ter eventos sociais, que também é muito importante. Eu acho que hoje em dia é uma das coisas que mais a gente precisa ter, associar
pessoas em situações que permitam que elas tenham interações. Não só que eu vou lá, só assisto o meu congresso e volto para minha casa. Não, eu preciso interagir com a minha comunidade. É para ter engajamento, para você se inspirar nas ideias do colega, ou para você apresentar as suas ideias, ou para você criar oportunidades de cooperação. Enfim, nós vamos cooperar. E eu acho que esse congresso vai ser uma grande oportunidade, todos estão convidados. Tá aí, uma ótima oportunidade. Acho que é importante, inclusive, lembrar que a gente está com propostas, inscrições abertas para receber propostas científicas, né, submissão de sessões científicas até o dia 15 de novembro, e depois a gente vai ter deadlines para submissão de trabalhos científicos, enfim. E uma coisa muito importante também que a gente tem que lembrar é que fiquem alerta à página do evento, porque vão ter bastante premiações, né? Travel Awards para recursos, fundos para viagem para jovem pesquisador. Então, às vezes, legal, é importante isso. Isso vai ter bastante, a gente vai ter bastante premiações no evento e também premiações para você poder viajar para ir participar do evento. Então, todo jovem pesquisador que tem interesse na área, fica a dica aí de ficar atento às oportunidades na página do evento. Bem, acho que a gente está chegando ao final. Quero te agradecer mais uma vez imensamente por ter aceitado o convite, Marisa. Sempre muito bom trocar contigo, aprender contigo. Fico muito feliz e agradeço, assim, por ser cientista e brasileiro e da toxicologia, por você fazer o trabalho que você faz. Assim, fico de fato muito honrado, tenho muito respeito pelo seu trabalho, pelo seu grupo. Enfim, queria deixar espaço se você quiser falar do trabalho, das redes, do seu laboratório, e deixar uma mensagem para as pessoas que nos escutam. Tá. Não, queria agradecer pelo espaço, né? Eu sou bastante empolgada na área, então eu gosto, quando sempre tem oportunidade, eu gosto de falar, eu acho importante falar e explicar um pouco como é que é a área, né? Porque às vezes tem alguém que queira, que tem interesse e acha que talvez é inacessível, mas a mensagem final é acessível para todo mundo. É só você buscar e obviamente, né, a oportunidade de aparecer, mas queria dizer também que nós temos um Instagram, lab.toxin, e esse Instagram é o que a gente mais movimenta, é o Instagram, e tudo, a gente sempre coloca, aconteceu alguma coisa, uma novidade, um acidente, ou uma notícia, ou uma oportunidade, ou um curso, a gente sempre posta lá para todo mundo, então dá para ter bastante ideia de como a área se movimenta no nosso Instagram. Então, era o convite que eu queria fazer, participar do Instagram, e também agradecer, porque realmente é muito gostoso falar sobre isso, e eu poderia ficar horas. Facilmente. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a Lauren também por ter participado com a gente, contribuído, obrigado a Larissa do CJ Talks que organizou e fez com que isso fosse possível, e agradeço a todo mundo pela atenção e por acompanhar a gente em mais um episódio do Toxicologia em Debate. Convido vocês também a seguirem as redes da Sociedade Brasileira de Toxicologia, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, e é isso, até o nosso próximo episódio. Um abraço. Até mais. Foi ótimo, Ana.